Queremos falar com o diretor-geral, disse Marcos Ferreira ao chegar às Indústrias Vila. É urgente. Eles os fizeram esperar por 2 horas. Perderam 50 milhões de reais. Mas naquele momento, quando Marcos pronunciou aquelas palavras em frente ao balcão da recepção, ninguém imaginou o que elas realmente significavam. Ninguém soube que aquela pasta gasta que ele apertava contra o peito continha a solução para todos os problemas daquela empresa. E ninguém, absolutamente ninguém, pensou que ignorar aquele senhor de 73 anos e sua esposa, Vitória, custaria tão caro. A recepcionista levantou os olhos por apenas um segundo, viu a camisa amarrotada de Marcos, os sapatos desgastados de Vitória, a pasta velha que parecia ter vivido décadas inteiras, e decidiu, naquele instante exato, que eles não valiam o seu tempo. Tem hora marcada? Sua voz era fria como metal. Não, mas é urgente. Precisamos apenas de 10 minutos com o Sr. Fontes. Viemos de muito longe. Marcos falou com respeito, com calma, mas havia algo em seu tom que pedia para ser ouvido. A recepcionista, Débora, nem sequer fingiu considerar o pedido. O Sr. Fontes não recebe sem hora marcada. Sentem-se ali se quiserem esperar. Ela apontou para umas cadeiras de plástico duro perto da entrada, longe, apartadas. Era como se fossem um incômodo que precisava ser escondido. Marcos olhou para Vitória. Ela assentiu devagar, deram as mãos e caminharam até aquelas cadeiras que ninguém queria ocupar. O que veio depois foram 120 minutos que mudariam vidas, que destruiriam carreiras e que recompensariam a bondade e castigariam a arrogância com uma precisão quase poética. Enquanto eles esperavam, Damião Fontes estava em seu escritório no 10º andar. 38 anos, herdeiro de um império que não construiu, filho do afilhado de Ricardo Vila, o verdadeiro fundador das Indústrias Vila, o homem que havia confiado na família errada antes de morrer. Damião revisava seu telefone, planejava seu almoço, pensava em seu próximo carro esportivo. Ele não tinha ideia de que, lá embaixo, sentados como fantasmas, estavam os melhores amigos de Ricardo. As pessoas que estiveram ao lado dele quando fundou aquela empresa com as próprias mãos, as pessoas que vinham honrar aquela memória com uma proposta que salvaria tudo. Mas Damião não sabia nada disso, e em sua ignorância, cometeu o erro mais caro de sua vida. Passaram-se 30 minutos. Um executivo de terno entrou apressado. A recepcionista saltou da cadeira com um sorriso enorme. Senhor Benavides, o Sr. Fontes está esperando. Por favor, entre. O homem nem sequer tinha a hora marcada, mas vestia-se bem, e isso era suficiente. Marcos observou tudo de sua cadeira. Seus olhos cinzentos não perdiam detalhe. Vitória apertou sua mão com mais força. 50 minutos depois, Damião saiu do elevador. Alto, terno impecável, relógio caríssimo brilhando em seu pulso, falava ao telefone, rindo de algo. Cruzou o lobby sem olhar para ninguém, sem notar que à sua direita, quase invisíveis, estavam sentadas 2 pessoas que carregavam o futuro dele nas mãos. Vou almoçar, volto em 2 horas. Ele disse sem se dirigir a ninguém em particular, como um rei que anuncia seus movimentos, e saiu. Marcos fechou os olhos, respirou fundo, sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Não era raiva, era decepção, tristeza profunda. Aquele homem que acabara de ignorá-los carregava o sangue do afilhado de Ricardo, e Ricardo jamais teria feito isso. Jamais. Vitória sabia exatamente o que passava pela mente de seu marido. Ela o conhecia muito bem. Você já decidiu, não é? Marcos assentiu devagar, sem abrir os olhos. Sim, já decidi. E naquele momento, 50 milhões de reais deixaram de pertencer a Damião Fontes. Enquanto Damião almoçava em um restaurante caro, rindo e esbanjando sem o menor remorso, algo estava acontecendo em seu próprio edifício. Havia alguém ali, alguém que viu Marcos e Vitória, alguém que ainda tinha coração, onde o dinheiro havia congelado tudo, e essa pessoa estava prestes a mudar o destino. A primeira pessoa que realmente viu Marcos e Vitória foi Estela Novaes, 54 anos, funcionária da limpeza nas Indústrias Vila há 16 anos. Ela usava o uniforme cinza, que a tornava invisível para quase todos, mas Estela tinha algo que muitos ali haviam perdido. Tinha olhos para ver as pessoas. Eram 10h15 da manhã. Estela passava o esfregão pelo lobby quando viu os idosos sentados naquelas cadeiras perto da entrada, sozinhos. Ninguém lhes havia oferecido nada. Ela se aproximou devagar. Bom dia! Estão esperando há muito tempo? Marcos levantou os olhos,
viu bondade pura. Mais de 1 hora, senhora, mas está tudo bem, podemos esperar. Estela franziu a testa, olhou para o balcão da recepção. Débora estava ocupada com seu telefone. Ofereceram-lhes algo? Água? Café? Marcos negou com a cabeça. Não se preocupe, estamos bem. Mas Estela já havia decidido que eles não estavam bem. Esperem aqui, já volto. 10 minutos depois, voltou com 2 copos de água fresca e umas bolachas embrulhadas num guardanapo. Tomem, está calor hoje. Vitória pegou o copo com as 2 mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, muito obrigada. Estela sorriu, tocou o ombro de Vitória com carinho. Não é nada. Se precisarem de mais alguma coisa, estarei por aqui. E se foi, sem esperar nada em troca, sem saber que aquele gesto acabara de mudar sua vida inteira. Marcos e Vitória se olharam. Não era preciso falar. Ambos estavam pensando o mesmo. Passou-se mais meia hora. O lobby continuava cheio de movimento. Gente entrando, gente saindo. Ninguém olhava para o canto onde 2 idosos esperavam. Então, apareceu outra pessoa. Um homem jovem, 27 anos, magro, nervoso, chamado Adriano Lacerda, o assistente administrativo mais novo, com apenas 3 meses de trabalho ali. Adriano carregava uma caixa pesada, cheia de documentos, ia distraído olhando o telefone e tropeçou. A caixa caiu. Papéis voaram por todos os lados. Maldição! Ele se abaixou rápido, tentando recolher tudo, estava suando. Marcos se levantou devagar, deixou a pasta com Vitória, caminhou até Adriano, se abaixou e também começou a recolher papéis. Adriano levantou os olhos, surpreso. Não, senhor, não precisa fazer isso. 4 mãos trabalham mais rápido que 2. Marcos sorriu. Em menos de 2 minutos, tinham tudo de volta na caixa. Adriano se levantou. Obrigado, de verdade, muito obrigado. Marcos apertou sua mão. Não há de quê, filho. Adriano o olhou com curiosidade. Está esperando alguém? Posso ajudar em algo? Era a primeira pessoa em mais de 1 hora e meia que lhe perguntava isso. Preciso falar com o senhor Fontes, é importante, mas me disseram para esperar. Adriano olhou para o balcão, viu Débora ainda grudada no telefone. Disseram-lhe por quanto tempo? Só para esperar. Adriano apertou os lábios. Conhecia aquela situação. Deixe-me ver o que posso fazer. Não prometo nada, mas vou tentar. Faria isso? Claro, todos merecem ser ouvidos. Adriano subiu ao 4º andar, deixou os documentos. Depois fez algo que poderia lhe custar o emprego. Subiu ao 10º andar, bateu na porta do escritório de Damião Fontes. Ninguém respondeu, pois Damião já havia saído para almoçar. Ele voltou ao lobby, aproximou-se de Marcos. Sinto muito, o senhor Fontes saiu. Volta em 2 horas, ele disse com pena genuína. Obrigado por tentar, de verdade. Adriano ficou parado ali por um momento, desconfortável. Tem certeza de que não posso ajudá-los com mais nada? Vitória falou então. Você já fez muito, filho, mais do que qualquer outra pessoa fez. E isso não se esquece. Adriano assentiu e se foi, sem saber que aquelas palavras significavam mais do que ele podia imaginar. Marcos voltou a se sentar ao lado de Vitória, segurou sua mão. 2 pessoas, sussurrou. 2 pessoas nos viram. Vitória assentiu. Isso é suficiente. Porque Marcos e Vitória não precisavam que todos os vissem. Só precisavam saber que ainda existiam pessoas com coração, pessoas que mereciam algo melhor. Enquanto isso, no 7º andar, Laura Estradas revisava as contas das Indústrias Vila. Contadora sênior de 42 anos, o que via não lhe agradava nada. Números vermelhos, dívidas crescendo, investimentos falidos. A empresa estava em sérios problemas. Damião Fontes sabia, mas não fazia nada, apenas continuava gastando. Continuava vivendo como se o dinheiro fosse infinito. Laura imprimiu um relatório, guardou-o em uma pasta. Tinha que falar com ele em breve, mas não sabia que já era tarde demais, que a solução havia estado sentada no lobby por horas e que Damião a havia ignorado completamente. Eram 11h30. Marcos e Vitória esperavam havia 2 horas e meia. O sol do meio-dia entrava pelas janelas, fazia calor, estavam cansados, mas não se queixavam. Observavam e tomavam nota mental de tudo, porque o que estavam presenciando não era apenas maltrato, era um sintoma, uma empresa doente, uma cultura podre desde cima. Ricardo Vila jamais teria permitido isso. Ricardo cumprimentava a todos, do diretor ao faxineiro, tratava cada pessoa com respeito.
Ele havia construído aquela empresa sobre valores, mas tudo isso havia morrido com ele. Marcos abriu a pasta. Apenas uma fresta. Olhou os documentos dentro. Certificados bancários, propostas de investimento, contratos prontos. Tudo preparado. Fechou a pasta de novo. Vitória o olhou. Não vamos esperar mais? Marcos negou devagar. Não. Já vimos tudo o que precisávamos ver. Eles se levantaram, pegaram suas coisas e caminharam em direção à saída. Débora nem sequer levantou os olhos. Continuava com seu telefone. Saíram do edifício. O ar quente da rua os atingiu, mas parecia melhor do que o ar-condicionado de dentro. Caminharam até uma cafeteria na esquina, sentaram-se, pediram café. Marcos pegou o telefone, discou um número. Advogado Mendonça, sou Marcos Ferreira. Preciso que prepare uns documentos novos. Sim, mudou tudo. Não vamos mais investir nas indústrias Vila. Vamos criar algo novo, algo melhor. Ele fez uma pausa. Sim, completos, mas desta vez vai ser diferente. Desta vez, vamos construir do zero com as pessoas certas. Vitória sorriu, tocou a mão do marido. E naquele momento, sem saber, Damião Fontes acabava de perder a oportunidade de sua vida. Mas o que viria depois seria ainda pior para ele, porque Marcos e Vitória não só iriam construir algo novo, eles iriam demonstrar a Damião exatamente o que ele havia perdido. E ele teria que viver com esse arrependimento para sempre. 3 dias depois, Estela Novaes recebeu uma ligação. Um número desconhecido. Hesitou antes de atender, mas algo lhe disse que devia fazê-lo. Senhora Novaes, a voz do outro lado era de um homem mais velho, tranquila, amável. Sim, sou eu. Quem fala? Sou Marcos Ferreira. Nos conhecemos há alguns dias nas indústrias Vila. A senhora me deu água e bolachas quando ninguém mais o fez. Estela franziu a testa, tentando se lembrar. Depois viu claramente o idoso de roupas simples, o que esperava com sua esposa. Ah, sim, lembro-me. Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos. Preciso falar com a senhora. Poderíamos nos ver amanhã? É importante. Estela sentiu curiosidade misturada com desconfiança. Do que se trata? De uma oportunidade. Uma oportunidade que pode mudar sua vida. Mas prefiro explicar-lhe pessoalmente. Estela pensou um momento. Havia algo sincero naquela voz. Algo que lhe dava confiança. Está bem. Onde? Marcos lhe deu o endereço de uma cafeteria no centro. No dia seguinte, 10 da manhã, Estela chegou 5 minutos antes. Estava nervosa, não sabia o que esperar. Marcos e Vitória já estavam lá, sentados em uma mesa perto da janela. Quando a viram entrar, levantaram-se. Senhora Novaes, obrigado por vir. Marcos estendeu a mão. Estela a apertou. Sentaram-se, pediram café. Estela esperou. Marcos abriu a mesma pasta gasta que levava naquele dia nas indústrias Vila, tirou uns documentos e os pôs sobre a mesa. Senhora Novaes, há 3 dias fui às indústrias Vila oferecer um investimento. Levava propostas no valor de 50 milhões. Ninguém me atendeu, ninguém me viu, exceto a senhora. Estela piscou. 50 milhões, sua mente mal podia processar aquela quantia. E um jovem chamado Adriano Lacerda. Ele também nos viu, também nos tratou com dignidade. Marcos empurrou os documentos na direção dela. Por isso decidimos não investir naquela empresa. Decidimos criar algo novo, algo melhor. E queremos que a senhora faça parte disso. Estela olhou os papéis sem entender. Vitória falou então. Vamos fundar uma nova empresa de serviços corporativos. Limpeza, manutenção, administração. Tudo o que as indústrias Vila fazem. Mas faremos melhor. Com valores, com respeito. Marcos assentiu. Queremos que a senhora dirija o departamento de operações com um salário 5 vezes maior do que ganha agora, com benefícios completos, com participação nos lucros. Estela sentiu o mundo girar. Não podia ser real. Não podia estar acontecendo. Eu só limpo chãos. Não sei dirigir nada. A senhora sabe ver as pessoas. Isso é mais valioso do que qualquer diploma universitário. Pode aprender o resto. Nós a capacitaremos. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Estela. Ela cobriu a boca com as 2 mãos. Por quê? Por que eu? Porque a senhora me deu água quando eu tinha sede. Porque me viu quando eu era invisível. E isso diz mais sobre a senhora do que qualquer currículo. Estela chorou. Chorou como não chorava há anos de trabalho duro, de ser invisível, de limpar chãos enquanto outros a ignoravam. E agora,
Isso. Sim, eu aceito. Não sei como lhes agradecer. Marcos sorriu. Não tem que nos agradecer, só tem que ser você mesma. Isso é suficiente. 2 dias depois, Adriano Lacerda recebeu a mesma ligação, o mesmo número desconhecido, a mesma voz tranquila. Reuniram-se na mesma cafeteria. Marcos lhe fez a mesma oferta, mas diferente. Adriano seria o gerente administrativo, coordenaria equipes, geriria a logística com um salário que triplicava o que ganhava nas indústrias Vila. Adriano não podia acreditar. Havia ajudado um idoso a recolher uns papéis do chão. Só isso. Um gesto simples, e agora sua vida inteira mudava. Ele aceitou, chorando, agradecendo, prometendo dar o melhor de si. E assim começou a construção de algo novo, algo que Damião Fontes jamais viu chegar. Marcos e Vitória trabalharam rápido. Alugaram escritórios, equiparam instalações, contrataram advogados, licenças, permissões, tudo legal, tudo correto. Enquanto eles construíam, Damião continuava em seu mundo de cristal, alheio, ignorante. Mas 1 mês depois, as coisas começaram a mudar. O primeiro grande cliente das indústrias Vila decidiu não renovar seu contrato. Uma empresa de tecnologia que representava 20% de sua receita anual. Eles se foram sem explicação clara. Damião estava furioso. Como assim vão embora? Ligue para o diretor. Ofereça desconto. O que for. Mas não adiantou nada. Eles já haviam assinado com outra companhia. Uma nova, desconhecida. 2 semanas depois, outro cliente se foi. Depois outro e outro. Damião começou a entrar em pânico. Convocou reuniões, exigiu respostas. Gritou com sua equipe. Laura Estradas, a contadora, entrou em seu escritório com uma pasta grossa. Senhor Fontes, precisamos falar. É urgente. Damião nem sequer levantou os olhos. Agora não, Laura, estou ocupado. Isto não pode esperar. Estamos perdendo clientes a um ritmo alarmante e há uma empresa nova que está tomando todo o nosso mercado. Que empresa? Chama-se Serviços Integrais do Vale. Começou há apenas 6 semanas e já nos tirou 5 clientes importantes. Damião franziu a testa. Como é possível? Quem a fundou? Isso é o estranho, não há muita informação pública, mas, segundo meus contatos, os donos são um casal de idosos. Investiram 50 milhões completos. Algo fez clique na mente de Damião. 50 milhões de dólares idosos. Algo no fundo de sua memória se moveu, mas ele não chegou a conectar as peças. Investigue tudo sobre eles. Quero saber quem são, o que fazem, como operam. Laura assentiu e saiu. O que descobriu nos dias seguintes a deixou gelada. A Serviços Integrais do Vale oferecia os mesmos serviços que as indústrias Vila, mas com uma diferença brutal. Tratavam seus empregados como família, pagavam melhor, ofereciam benefícios reais e a qualidade de seu serviço era impecável. Os clientes não se iam por preço, se iam por valores, por cultura, por algo que as indústrias Vila haviam perdido há muito tempo. Laura regressou com Damião, desta vez com mais informação, incluindo os nomes dos fundadores, Marcos Ferreira e Vitória Castilho. Damião leu os nomes na tela, não lhe soavam, não significavam nada para ele. Você os conhece? Não, nunca ouvi falar deles. Mas Laura continuou investigando. E 1 semana depois encontrou algo. Uma foto antiga, de 30 anos atrás, nos arquivos históricos das indústrias Vila. Na foto estavam 3 pessoas. Ricardo Vila no centro, sorrindo, jovem, forte, e a seus lados, 2 pessoas mais jovens, mas reconhecíveis. Marcos Ferreira e Vitória Castilho. O texto debaixo da foto dizia: Fundadores, Ricardo Vila, junto a seus sócios iniciais, Marcos Ferreira e Vitória Castilho, na inauguração das indústrias Vila. Laura sentiu o ar escapar de seus pulmões, correu para o escritório de Damião, entrou sem bater. Eu os encontrei, sei quem são. Ela lhe mostrou a foto, explicou tudo. Damião ficou paralisado, olhando aquela foto, vendo aqueles rostos jovens que agora eram idosos, idosos que ele havia visto, que haviam estado em seu edifício, esperando para falar com ele. Quando foi isso? Laura revisou suas notas, ligou para a recepção, falou com Débora. Há 6 semanas. Chegaram numa terça-feira. Disseram que era urgente. Fizeram-nos esperar mais de 2 horas. O senhor saiu para almoçar. Nunca os atendeu. Damião sentiu algo se quebrar dentro dele. Um suor frio percorreu suas costas.
Não, não pode ser. E agora, eles têm uma empresa que está nos destruindo. Estão tomando tudo. Clientes, contratos, reputação. Damião se deixou cair em sua cadeira. Sua mente corria, tentando se lembrar, tentando encontrar aquele momento, aqueles rostos. E então ele os viu, embaçados, vagos. 2 idosos sentados perto da entrada, roupas simples, uma pasta velha. Ele havia passado por eles, os havia visto por meio segundo e havia continuado caminhando. Meu Deus, o que eu fiz? Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Perdi 50 milhões, e muito mais do que isso. Damião levou as mãos à cabeça. Respirava com dificuldade. Tenho que falar com eles, tenho que resolver isso. Onde eles estão? Laura negou devagar. Não creio que queiram falar com o senhor Fontes. E tinha razão. Marcos e Vitória não queriam nada de Damião, já não. Já haviam tomado sua decisão, e essa decisão estava mudando vidas. Enquanto Damião se afogava em seu arrependimento, Estela dirigia equipes com uma eficiência que ninguém esperava. Adriano coordenava operações como se tivesse nascido para isso, e dezenas de empregados trabalhavam felizes, valorizados, vistos. A justiça nem sempre chega com vingança. Às vezes chega com construção, com oportunidade, com dignidade restaurada. E Damião Fontes estava prestes a aprender essa lição da forma mais dolorosa possível. Damião não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Sua mente não parava. Via aqueles rostos repetidamente. Os idosos na sala de espera. A pasta gasta. A oportunidade que havia deixado passar. Ele ligou para seu assistente às 6 da manhã. Consiga-me o número de Marcos Ferreira. O que for. Procure. 3 horas depois tinha um número. Discou com as mãos trêmulas. Tocou 4 vezes. Depois, uma voz tranquila atendeu. Sim, senhor Ferreira. Sou Damião Fontes, das Indústrias Vila. Preciso falar com o senhor. É urgente. Houve um silêncio longo, demasiado longo. Já falamos, senhor Fontes. Há 6 semanas, tentamos falar, o senhor decidiu que não éramos importantes. Não, espere, por favor, eu não sabia quem o senhor era. Não sabia que conhecia Ricardo. Se eu soubesse... Marcos o interrompeu, sua voz continuava calma, mas havia aço por baixo. Exatamente, se o senhor soubesse. Mas o senhor não se importou em saber. Só se importou com a nossa aparência. E isso diz tudo o que preciso saber sobre o senhor. Posso compensá-lo. O que for, diga-me o que precisa. Não preciso de nada do senhor Fontes. Já tenho o que vim buscar. Encontrei pessoas que mereciam uma oportunidade e a dei. Estela, Adriano. Eu os contratei. Damião sentiu raiva misturada com desespero. Essa gente era sua. Trabalhavam para o senhor. Trabalhavam apesar do senhor. Há uma diferença. Marcos fez uma pausa. Desejo-lhe sorte, senhor Fontes. O senhor vai precisar. E desligou. Damião atirou o telefone contra a parede. Ele se partiu em pedaços, como seu mundo. As semanas seguintes foram um pesadelo. Mais clientes se foram. Os que restavam começaram a exigir descontos, melhores condições. Ameaçavam ir embora também. Laura entrava a cada dia com piores notícias. Os números não mentiam. As indústrias Vila estavam a sangrar. Damião tentou contra-atacar, baixou preços, ofereceu promoções, mas não funcionava, porque o problema não era o preço, era a reputação, o tratamento, os valores. E a Serviços Integrais do Vale tinha tudo isso, o que as indústrias Vila haviam perdido. Numa terça-feira à tarde, 2 meses depois daquela ligação rejeitada, Damião recebeu uma visita inesperada. Um homem de terno entrou em seu escritório sem hora marcada. Sebastião Oliveira, representante do banco que financiava as operações das indústrias Vila. Senhor Fontes, precisamos falar sobre sua linha de crédito. Damião sentiu um nó no estômago. O que há com ela? Seus números estão muito abaixo do projetado. Perderam 40% de sua carteira de clientes em 2 meses. Isso é alarmante. Estamos trabalhando para recuperá-los. É temporário. Sebastião negou com a cabeça. O banco não pode continuar a apoiar uma empresa em queda livre. Precisamos que liquide parte de sua dívida. 15 milhões de reais em 30 dias. 15 milhões é impossível. Então teremos que executar garantias. Lamento, senhor Fontes. São as políticas. Sebastião se levantou, deixou uns documentos sobre a secretária e saiu. Damião ficou ali sozinho, olhando aqueles papéis que sentenciam o fim de tudo. Naquela noite,
Ele chamou Laura ao seu escritório. Temos 15 milhões disponíveis. Laura negou devagar. Mal temos liquidez para operar este mês. Se pagarmos isso, não podemos cobrir a folha de pagamento. Damião fechou os olhos. Que opções tenho? Laura respirou fundo. Vender. Vender parte da empresa ou procurar um sócio capitalista que injete dinheiro. Quem compraria uma empresa que está afundando? Alguém que veja potencial a longo prazo, ou alguém que queira os ativos. Damião passou os dias seguintes procurando compradores, investidores, quem fosse, mas as portas se fechavam. Ninguém queria arriscar dinheiro em um barco a afundar, até que recebeu uma ligação, um número desconhecido. Senhor Fontes. A voz era de um homem jovem, formal. Sou o advogado Mendonça. Represento um grupo de investidores interessados nas indústrias Vila. Gostaria de agendar uma reunião. Damião sentiu um vislumbre de esperança. Sim, claro. Quando? Amanhã. 10 da manhã em seus escritórios. Estarei lá. Naquela noite, Damião dormiu pela primeira vez em semanas. Havia esperança. Alguém estava interessado. Alguém podia salvá-lo. Na manhã seguinte, chegou cedo, vestiu seu melhor terno, ensaiou seu discurso, preparou números e apresentações. Às 10 horas, o advogado Mendonça chegou. 40 anos, terno cinza, pasta de couro. Vinha acompanhado, e quando Damião viu quem o acompanhava, o mundo parou. Marcos Ferreira e Vitória Castilho. Entraram em seu escritório com a mesma roupa simples de sempre, a mesma pasta gasta. Mas agora tudo era diferente. Agora eles tinham o poder. Damião ficou paralisado, não conseguia falar, não conseguia respirar. Marcos sentou-se à sua frente, Vitória ao seu lado. O advogado Mendonça abriu sua pasta. Senhor Fontes, meus clientes estão interessados em adquirir 60% das indústrias Vila. Estão dispostos a pagar a dívida bancária e a injetar capital para estabilizar as operações. Damião olhava para Marcos buscando algo em seus olhos. Vingança, ódio, satisfação. Mas só viu calma. Por quê? Por que fariam isso? Marcos falou então. Sua voz suave, mas firme. Porque esta empresa foi de Ricardo, meu amigo, meu irmão. E eu não vou deixar que se destrua por completo, embora o senhor tenha feito tudo o que pôde para arruiná-la. Fez uma pausa. Mas há condições. O senhor permanece como diretor, mas sob supervisão, sob novas políticas, novos valores. Vai aprender a tratar as pessoas como seres humanos, ou vai embora. Damião sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu sinto muito mesmo. Não diga a mim, diga a Estela, a Adriano, a todos os que ignorou durante anos. Vitória pousou a mão sobre a de Marcos, depois olhou para Damião. Ricardo acreditava em segundas oportunidades. É por isso que fazemos isto. Não pelo senhor, por ele. O advogado Mendonça empurrou os contratos na direção de Damião. Tem 24 horas para decidir. Depois retiramos a oferta. Eles se levantaram, caminharam em direção à porta. Marcos parou, virou-se. Naquela manhã, há 2 meses, eu lhe disse que era urgente. E era. Era urgente que o senhor aprendesse esta lição, que entendesse que a roupa não define as pessoas, que o respeito não se negocia e que as oportunidades não esperam pelos arrogantes. Agora, o senhor já sabe. A pergunta é, se vai mudar. E saíram. Damião ficou sozinho em seu escritório, olhando aqueles contratos, chorando pela primeira vez em anos, porque havia perdido tudo e só lhe haviam devolvido uma fração, não por bondade, mas pela memória de um morto que foi um homem melhor do que ele jamais seria. Ele assinou os contratos no dia seguinte e assim começou sua verdadeira lição. 6 meses depois, as indústrias Vila eram uma empresa completamente diferente. Marcos e Vitória não só injetaram dinheiro, injetaram cultura, valores, dignidade. A primeira coisa que fizeram foi reunir todos os empregados, de gerentes a pessoal de limpeza, todos no mesmo salão, sem hierarquias, sem divisões. Marcos falou diante de todos. Esta empresa foi fundada por um homem bom, Ricardo Vila, meu amigo. Ele acreditava que o sucesso é medido por como se trata as pessoas, não por quanto dinheiro se tem no banco. Vamos regressar a esses princípios, a partir de hoje. Implementaram mudanças imediatas, salários justos, benefícios reais, capacitação contínua, mas, acima de tudo, respeito. Respeito em cada interação, em cada decisão. Damião observava tudo de seu escritório. Já não era o dono absoluto,
Era mais um empregado, um que tinha que prestar contas, um que tinha que aprender, e aprendeu da forma mais dura. Marcos o colocou para trabalhar diretamente com as equipes de operações, com a gente que antes ignorava, com os que faziam o trabalho real enquanto ele passeava de terno caro. O primeiro dia foi humilhante. Teve que carregar caixas, organizar estoques, sujar as mãos, e cada pessoa que passava ao seu lado o olhava, alguns com satisfação, outros com pena, nenhum com respeito, porque o respeito não se herda, se ganha. Estela foi designada como sua supervisora direta. A mulher que limpava chãos agora lhe dava ordens, e Damião tinha que obedecer. No início, foi insuportável. Seu orgulho gritava, seu ego sangrava. Quis renunciar 1000 vezes, mas algo o deteve. Talvez fosse vergonha, talvez fosse necessidade, ou talvez, bem no fundo, fosse o começo de algo parecido com a consciência. Uma tarde, 3 meses depois das mudanças, Damião estava organizando documentos no arquivo, trabalho manual, repetitivo, humilhante para alguém que alguma vez foi diretor-geral. Estela entrou para revisar seu trabalho, olhou as pastas, assentiu. Bem, está aprendendo. Damião levantou os olhos, olhou para ela realmente pela primeira vez, viu as rugas ao redor de seus olhos, as mãos curtidas por anos de trabalho duro, a dignidade que nunca perdeu, apesar de tudo. Senhora Estela, posso perguntar-lhe algo? Ela o olhou com cautela. Diga, por que aceitou trabalhar comigo? Depois de como os tratei a todos. Estela se apoiou no arquivo, pensou um momento. Porque o Sr. Marcos me ensinou algo. Ensinou-me que todos merecemos uma oportunidade, inclusive o senhor. Não porque a tenha ganho, mas porque é assim que se quebram os ciclos. Fez uma pausa. Mas entenda uma coisa, Sr. Fontes. A oportunidade já lhe foi dada. O que faz com ela depende só do senhor. E saiu. Essas palavras ficaram com Damião. Ele as repetiu em sua mente durante dias, durante semanas, e lentamente algo começou a mudar dentro dele. Começou a chegar mais cedo, a ficar até mais tarde, não porque o obrigassem, mas porque queria aprender, queria entender como funcionava realmente aquela empresa que havia herdado sem merecê-la. Começou a falar com as pessoas, a perguntar nomes, a ouvir histórias, e cada história era um tapa. Mães solteiras trabalhando em turno dobrado, pais economizando para a universidade dos filhos, gente que havia dado anos de sua vida àquela empresa enquanto ele esbanjava. Uma manhã, Damião viu Adriano carregando caixas pesadas, aproximou-se sem pensar. Deixe-me ajudar. Adriano olhou-o surpreso, mas não disse nada, apenas assentiu. Trabalharam juntos por 20 minutos. Quando terminaram, Adriano limpou o suor da testa. Obrigado. Damião assentiu e algo estranho aconteceu. Sentiu satisfação, não por dar ordens, mas por ajudar, por ser útil de verdade. 6 meses depois da aquisição, Marcos chamou Damião ao seu escritório, o que antes era dele. Sente-se. Damião obedeceu nervoso. Tenho estado a observá-lo, falando com a gente, com Estela, com Adriano, com outros. Damião engoliu em seco. Dizem que o senhor mudou. Que trabalha duro. Que escuta, que se importa. Ele fez uma pausa, olhou Damião diretamente nos olhos. É verdade? Ou é só atuação? Damião respirou fundo. Pela primeira vez em sua vida, foi completamente honesto. No início era atuação, eu admito. Estava furioso, humilhado, queria que tudo terminasse. Parou. Seus olhos se umedeceram. Mas depois comecei a ver realmente. E dei-me conta de tudo o que desperdicei, de toda a gente que magoei, e não posso desfazer isso. Mas posso tentar ser diferente. Marcos o estudou, depois assentiu devagar. Ricardo costumava dizer que um homem não é definido pelos seus erros, é definido pelo que faz depois de cometê-los. Tirou um documento de sua secretária, pô-lo em frente a Damião. Vou dar-lhe algo, mas não porque o mereça, mas porque creio que pode fazer algo bom com isso. Damião olhou o documento. Era um contrato, um cargo de gerente de operações, com responsabilidades reais, com autoridade limitada, mas com propósito. Não vou decepcioná-lo. Sua voz saiu embargada. É o que espero, porque esta é a sua última oportunidade. Não haverá outra. Damião pegou o documento com as mãos trêmulas e, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com a esperança. Os meses seguintes demonstraram que a mudança era real.
Damião trabalhou como nunca antes, não para impressionar, mas porque finalmente entendeu o valor do trabalho digno. As indústrias Vila recuperaram clientes, não todos, mas suficientes. A empresa se estabilizou, cresceu de novo, mas desta vez sobre bases sólidas, sobre valores reais. E Marcos e Vitória, de sua posição de sócios majoritários, observavam tudo com a satisfação tranquila de quem sabe que a justiça não sempre chega com destruição. Às vezes chega com oportunidade, com dignidade restaurada, com futuros reconstruídos. E essa é a justiça mais poderosa de todas. Se você curtiu este conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.